Sì. Desculpa, pessoal, que eu tô de ouvido hoje. Viu? Oi, Rô. Desculpa que eu tô ouvindo, tô trabalhando e ouvindo você bem, por isso. Tá, Ok. tá, Rô. Tá bom? Felipe, Tudo tá bem. bom. Beijo, boa sorte aí. Tá. Genezinho, Podemos, André? todo seu. Giovanni, hoje não é estudo, é reflexões. Prontinho, André? Tá aparecendo, André? Tá. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre livre-arbítrio, né? As escolhas. Foi engraçado, o André deixou livre para me escolher entre esse tema e um outro, né? E aí, no nosso estudo de segunda-feira, a gente acabou falando de escolhas, né? Ainda foi a Cristina que pontuou. E aí, um outro grupo de quarta-feira, que tem estudo também, foi sobre o mesmo tema de escolhas, né? Aí eu falei, então é esse que eu vou, então. Então, para começar a nossa reflexão, todos os espíritos na fase humana, eles são dotados de livre-arbítrio, né? Aí, o que é o livre-arbítrio? É a nossa capacidade de escolher, decidir e optar sobre o que pensar e fazer, né? Então, por que fase humana? Porque os animais, eles não têm o livre-arbítrio, né? Eles têm uma inteligência, né? Mas é uma inteligência instintiva, né? Eles não têm a capacidade de escolher, né? E nem de decidir, né? Eles não têm o poder de decisão, né? Eles agem pelos instintos, né? Mas uma reflexão aqui, olha. O livre-arbítrio, ele é desenvolvido, né? À medida em que os espíritos evoluem, né? Eu acho importante, porque assim, quando a gente não nasce pronto, né? O livre-arbítrio, ele é uma conquista nossa, no decorrer das nossas reencarnações, né? Aí na Gênese, Kardec fala um trechinho assim, ó. Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à sua vontade, né? Então, por que inteligência racional? Porque quando a gente entende, a gente tem o poder do raciocínio, né? A gente consegue fazer escolhas, né? Aí que caiu numa reflexão, no estudo, será que existe escolhas certas ou erradas, né? Será que a gente tem uma regrinha? Será que tem uma listinha? Tudo que é o certo eu fazer e tudo que é o errado, né? Vamos avançar um pouquinho aqui para a gente poder raciocinar, né, sobre essa reflexão. O discernimento, né, é o que nos leva ao melhor uso do livre-arbítrio. Onde temos maiores experiências, ou seja, mais evolução, mais inteligência racional, temos também maior discernimento e com ele podemos escolher de forma mais equilibrada e coerente com as nossas características, evitando os equívocos e transtornos comuns à falta dele, né? A falta do discernimento, né? Então, aqui a gente falou coisas importantes.
nos leva ao melhor uso do livre-arbítrio. Não quer dizer que tem uma regrinha, né? Porque o que é melhor para mim pode não ser melhor para a Cristina, pode não ser melhor para a Rosana, pode não ser melhor para o André, quer dizer, pode não ser melhor para todos, mas sim para mim, né? Por quê? Porque como a gente, se a gente começar o raciocínio assim, se a gente é imortal, né? Se nós temos várias reencarnações, né? Cada um traz a sua experiência, né? Tem pessoas reencarnaram mais, né? Então, trazem mais uma bagagem de experiências. E essas experiências não quer dizer que sejam só experiências boas, porque a gente também aprende com as experiências equivocadas, né? Tudo é experiência, né? Então, conforme a gente vai avançando nessas experiências, a gente também vai ter um discernimento. A gente já sabe que por um caminho não é tão legal, e para o outro, né, mais ou menos. Então, a gente começa a se conhecer melhor, né? Porque quando a gente faz as escolhas, né, a gente está demonstrando a nossa individualidade, né? O que de individual, quer dizer, o que de evolução espiritual eu tenho, né? Porque nós estamos aqui reencarnados e nós somos, assim, personagens da vida, né? Eu sou a Genesi, tem o André, tem a Célia, né? Tem a Jandira, a Cleusa, mas atrás da Cleusa existe a individualidade que é o espírito, né? O espírito da Cleusa não é a Cleusa, né? O espírito da Cleusa já vivenciou várias reencarnações, já vivenciou várias experiências, né? Por isso que Kardec fala da importância da conexão, né? Essa conexão uns com os outros, por quê? Porque a gente vai mesclando as experiências, né? Onde eu desenvolvi mais, eu ajudo o outro, né? O que eu não desenvolvi tanto, o outro me ajuda, né? E é isso também a gente observa nos grupos de estudo, né? Cada um leva um entendimento daquele determinado tema, né? Determinado estudo, né? Então, essas experiências faz o que? A gente escolher de forma equilibrada, não quer dizer que é uma forma correta, né? Não quer dizer que tem uma regrinha, mas equilibrada. Equilibrada para quem? Para mim, né? De acordo com a minha vivência, né? Porque senão todos seriam iguais, né? E não tem, a diversidade é importante, né? E hoje a gente vive num mundo de diversidades, né? Crianças, né? Adultos, famílias, né? As famílias hoje não são mais as famílias tradicionais, né? E isso faz parte da evolução, né? E aí, com isso, evitando que equívocos e transtornos, né? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos fala sobre isso. Olha lá. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições, né? Essa falta nossa de experiência, Kardec chama aqui de imperfeições, né? Imperfeições de nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral, que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído o seu livre-arbítrio, né? Então, a gente na fase humana, uma vez que a gente já adquiriu esse livre-arbítrio é nosso, né? Ninguém tira, né? Quer comentar alguma coisa aqui? Quer comentar, Cris? Não, por enquanto não. Tá, é bem interessante a questão do discernimento, né? Então, no fundo,
a gente talvez precisa pedir mais luz para termos entendimento quando a gente for tomar alguma decisão, né? Tem um slide que eu coloquei isso. Aí, vamos ver aqui. Recebendo variadas, intensas influências de encarnados e desencarnados, a elas podemos ceder ou resistir, segundo nossa vontade e discernimento no momento analisado, né? Assim, no próximo momento, já temos também essa experiência para somar ao cabedal de recursos íntimos, que é a fonte de nossas opções. Só se escolhe o que se conhece, de alguma forma, desta ou de vidas anteriores, né? É o que a gente o André comentou no comecinho. Às vezes a gente participa de algum estudo, de alguma coisa, às vezes é difícil mesmo, né? Eu tenho dificuldade em muitas coisas, mas assim, a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. Uma hora vai dar aquele insight, a gente vai compreender melhor. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que ser insistente, né? Sem cobrança, né? Vamos ver o que o céu e o inferno fala disso? Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sob a forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro. Tantas provas adicionais de que se poupa tantos elementos para acrescer a felicidade futura, né? Então, assim, eu vejo nesse trecho a importância da gente se ver como espírito imortal, né? E ter essa noção de que a gente vai somando, a gente vai, né, agregando, né, no espírito. Quer dizer, o espírito vai agregando, porque ele é o ser inteligente, né? Alguma coisa aqui? Vamos lá agora, então, aqui para o Livro dos Espíritos. Na questão 872, ela é muito grande, e ela fala do livre-arbítrio, né? E, então, assim, eu pus só trechos, aí quem quiser depois ler ela inteira, vale a pena, tá? Eu estava tentando lembrar aqui que eu ia falar do slide anterior, agora eu lembrei. A questão da influência, né, de encarnado e desencarnado. Nós temos a influência, mas o poder de decisão, de discernimento é sempre nosso, né? Senão a gente acaba terceirizando, né? Porque foi o amigo, porque foi o pai, foi a mãe, foi o obsessor, né? Não, tudo bem, a gente pode ouvir, pedir opinião, a gente pode, né, trocar ideia, mas ali na hora da decisão, a decisão é sempre do espírito, que somos nós, né? E é importante também a gente ter essa postura de saber que é a gente que decide, né? Porque se a gente não ter esse poder de decisão, entregar para outro, a gente vira joguete, né, na mão das pessoas e espíritos também, né? A gente tem que ter o discernimento, né? Vamos lá, na 872, aí Kardec coloca assim, ó, a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal.
Os atos que pratica não foram em absoluto determinados previamente, né? Os crimes que comete não são resultado de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que sofra arrastamentos ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas é sempre livre para agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, na escolha. Deixa eu ler esse trechinho de novo. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito. Como? Que jeito? Na escolha da existência das provas, né? Então, quando a gente está desencarnado, como que a gente pode utilizar o livre-arbítrio? Escolhendo nossas provas, né? E quando a gente está encarnado, como que a gente usa o livre-arbítrio, né? No estado corporal, nós utilizamos na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que voluntariamente nos submetemos. Nos submetemos, né? Então, quer dizer, quer encarnado ou desencarnado, a gente tem sim que se apoderar do nosso livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio, ele é adquirido por nós, né? E nós temos que fazer uso disso, né? Nesse trecho aqui, eu achei importante isso aqui, ó. O homem não é fatalmente conduzido ao mal, né? Porque o espírito nunca vai escolher reencarnar para fazer o mal, né? Ele sempre vai estar na sua encarnação no seu melhor momento, por mais que ele seja um criminoso, né? Então, quando a gente começa a enxergar o nós e o outro como espírito imortal e de evolução, a gente começa a compreender, né? Quer dizer, compreender melhor, porque é que nem hoje, né? Eu estava tomando café e no Jornal da Manhã estava falando, né, daquele menino de 12 anos que sofreu agressão na lanchonete, né? Mexe com a gente, né? Aí a gente fala, nossa, mas como é que uma pessoa agride, né, uma criança, né? Acho que deu uma cintada nele, né? Aí dá aquela coisa ruim, né? Mas assim, aí a gente para pensar, essa pessoa que cometeu a agressão, ele é um espírito em evolução e a gente não pode julgar, porque mesmo isso sendo ruim, às vezes ele ainda está na melhor fase dele, né? Porque em encarnações anteriores, como será que era esse espírito encarnado, né? E aí a gente começa a pensar assim, esse espírito ele vai desencarnar, vai reencarnar várias vezes até ele perceber, né, essas atitudes dele, esse instinto, né, selvagem de agredir, de agressão, ele vai perceber e vai modificar, porque a gente não vai conseguir modificar ninguém, né? É o próprio espírito que se modifica, né? Então, é por isso que os crimes que comete não são resultado de uma sentença do destino, quer dizer, ele não pediu, ele não escolheu reencarnar para fazer o mal, né? Os espíritos reencarnam para progredir, né? É que ainda essa coisa de violência a gente presencia muito e mexe com a gente, né? Mas, assim, até isso a gente tem que modificar, né? E modificando na gente, de começar a enxergar o outro como um espírito em evolução, né? O que vocês acham disso? Que algumas vezes, né, Genesi, Ah,
as coisas são tão gritantes É. que, assim, a gente não aceita, né? A gente se questiona por que que aquela pessoa fez, né? Ter essa atitude ou aquela, ou outra atitude. Então, isso talvez mexa conosco, porque talvez a gente já foi assim também, né? Né? Isso mesmo. Ou nasceu num lugar pacífico, né? Porque Também. se a gente tivesse nascido lá na favela do Rio de Janeiro, no morro, né? Convivendo com aquela situação, talvez poderia ser um bandido também, né? Sim. Com certeza. Ceder às influências e entrar também para o crime, né? Sim. Então, é questão de ambiente, né? O ambiente influencia. Né? Então, sim, são coisas assim para a gente refletir, né? Que a evolução em si não é fácil, né? E nem é fazer escolhas. Por isso que não tem a regrinha, não tem regrinha do bem, né? Não tem a regrinha do bem, né? Tem experiências, porque mesmo esses que estão lá na favela, que o seu Joaquim mencionou, eles estão tendo experiência, né? Escolha deles, né? O espírito. Para resistir àquelas influências negativas, né? Se ele resistir, ele vai se conduzir bem, na verdade. Mas se ele ceder, ele vai envolver também na mesma situação, né? Mas, o senhor Joaquim, mesmo lá, tem muitas pessoas que são do bem. Sim. Com certeza, com certeza. Entendeu? Quer dizer, eu acho que o meio influencia, sim, e como influencia, né? Mas você vê, por que que, então, algumas pessoas estão lá, e aí a gente vê a questão da evolução e do discernimento dessas pessoas, porque elas estão lá e não Cederam, né? Não cederam. E serve de exemplo para os outros, né? Né, Cris? Porque a atitude que esses espíritos que não cederam, que estão ali no meio, né, sobre aquelas influências, mostrar que ainda tem o que tirar de bom, né? Um outro vai ver aquilo, deve mexer com ele também, fazer ele raciocinar, né? Fazer ele refletir, né? Vamos ver mais um pouquinho. Ainda na 872, a doutrina espírita é evidentemente mais moral, né? Mais moral no sentido de que envolve escolhas, né? E se envolve escolhas, não tem regrinha pronta, né? Olha lá. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e dizendo-lhe que, se praticar o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má. Atribui-lhe toda a responsabilidade, por isso, já que nele reconhece o poder de resistir. Né? É o que a gente está falando agora, aqui. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem sempre pode tapar os ouvidos à voz oculta que o incita ao mal, em seu fórum íntimo, como pode tapá-los a voz material daquele que lhe fale, né? Daquele que fica te dando opinião. Ele o poder por sua vontade. Aí, Cris, pedindo a Deus a força necessária e suplicando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece, a oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal, né? Às vezes eu achei importante esse trecho, porque assim, a gente pode pedir a Deus, lógico que podemos, mas não pedir para ele resolver os problemas, né?
mas se nos dá a força necessária para o discernimento, porque a decisão é nossa, não é de Deus e nem dos espíritos. Né, Cris? É isso que você estava falando naquela hora? Então, eu falei assim, então, para a gente, na oração, a gente tem que pedir mais clareza e discernimento naquilo, né? Quer dizer, quando eu faço isso, aqueles bons espíritos que estão ao meu lado, eles estão entendendo da minha necessidade e do que eu preciso. Penso eu, né? Sim, né? Porque já que a gente tem o poder de resistir e muitas das vezes é difícil, né? Então, que nós podemos pedir esse discernimento, essa força, né? Para o bem discernir, né? Se assim que a gente pode falar. Ô, Paulo, quer falar alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta. Ai, meu Deus, então é para o Andrés. A última frase aí, Ah. não nos deixeis cair, sucumbir à tentação, né? Mas livre-nos do mal. Quem vai nos livrar do mal? Então, nós mesmos, né? Porque se a gente sucumbe à tentação... A oração não está pedindo para Deus? Então, aí eu entendo que está pedindo para Deus, né? Livra-nos do mal. Mas Deus não vai livrar a gente do mal. Não, mas aqui Kardec traz esse raciocínio aqui de cima, Paulo, assim, pelo menos eu entendi assim. Eu entendo aqui, ó, que ele diz o seguinte, ó, não nos deixeis cair, nos sucumbir à tentação, a escolha é da gente. Né? Da gente. Mas livra-nos do mal que possamos vir a praticar. Sim. Né? Ou seja, a gente vai decidir de não praticar o mal. Mas em geral, a gente tem a vontade de entender que é Deus que vai nos livrar. Né? Ou às vezes o santo que a gente sonha, né? Por isso, da guarda. Por isso que na minha prece eu mudei esse livrai-nos do mal aqui. Quando eu faço a prece, eu peço para mostrar-nos o caminho correto, o caminho de luz, o caminho de paz, né? Quer dizer, de que forma que ele pode nos livrar do mal? Mostrando as opções que a gente tem, né? Opções. De caminhar, quer dizer, então... É que às vezes a gente fica na expectativa, não, vai por aqui, vai por ali. Não, a responsabilidade é nossa da escolha, né? É nossa, é escolha, né? Alguém mais quer comentar? Célia, quer comentar alguma coisa? Mel? Nós podemos pedir para o nosso anjo de guarda, né, que possa nos intuir um caminho bom, certo? Possa nos encaminhar, né? Nos auxiliar, é isso. Porque se nós não queremos seguir o caminho que ele está mostrando, nós temos responsabilidade, né? Tem as nossas responsabilidades. Ele não vai resolver o problema. Não vai resolver, mas pode intuir, né? Intuir, né? Alguma coisa. Nos dá algum encorajamento, né? Agora eu vou entrar no vídeo. Podemos entrar no vídeo? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Da parte, assim, eu trouxe só essas reflexões, né? Porque, assim, essa 872, ela é bem extensa e vale a pena a leitura, né? E Kardec é muito claro na questão do livre-arbítrio, das escolhas, e ele é bem pontual em dizer da nossa responsabilidade, né? E de não terceirizar, né? Então, por isso a importância da gente... Estudar. Oi, Jadira? Estudar mesmo. Né? Sem isso, a gente não vai entender, viu? Nós já somos espírita, já é complicado, imagina quem nem imagina, nem gosta, né, de espiritismo. Então, nós temos que tentar passar o melhor, porque os exemplos valem mais do que as palavras, viu? Assim mesmo, não é? Sim. Sim. Então, isso que a Jandira falou, me lembrou um negócio, porque assim, eu estou estudando um pouquinho sobre pestalose, né? Para mim fazer um trabalho meu de conclusão de curso lá de pedagogia.
Então, aí eu queria entender qual que era o método que ele utilizava, porque Kardec foi aluno dele, né? E aí ele fazia desse jeito que você falou, Jandira, pelos exemplos. Ele não ficava lá doutrinando, falando o que é certo, o que é errado, entendeu? Ele não ficava dando teoria, né? Temos que ajudar as pessoas, temos que fazer isso, temos que fazer... Ele não ficava desse jeito. Ele mostrava as situações e pedia para as crianças ver o que elas achavam que poderia ser feito, né? Teve uma guerra e aí ele levou esse problema para as crianças, né? Lá do castelo. Aí ele explicou, né? Falou que tinha muita gente que estava passando fome, que estava sem abrigo por conta da guerra, né? E se as crianças achavam interessante, né, acolher essas pessoas, né, para dar alimento e um teto, né, porque eles estavam sem abrigo. O que elas achavam, né? Aí as crianças disseram que sim, que elas concordavam que tinham que acolher todos, né? Aí ele ainda questionou mais uma vez, mas vocês têm que estar cientes, assim, uma vez que tomou a decisão, a gente tem que ser responsável por elas, né? Essas pessoas, elas virão, né, se juntar a nós teremos que dividir a comida, né? E também, no estudo, vocês talvez terão que trabalhar mais, né? Porque, assim, ele trabalhava, assim, o que sabia mais e ajudando o que não sabia, né? E aí então ele tornou a questionar as crianças, né? Que é isso que Kardec colocou ali da responsabilidade, porque ele queria, assim, que as crianças dessem a resposta, não ali no impulso, né? De imaginar as pessoas ali necessitadas, mas ele queria que elas refletissem sobre a resposta, né? E aí elas disseram que sim, né? Aí tudo bem, aí ele acolheu essas pessoas e as crianças ajudaram. Então era assim que ele ensinava, né? Era assim que ele ensinava. Obrigado, Jandira, de fazer eu lembrar disso. Então vamos para um videozinho? São 2, bem pequenininho. Vê se o som tá legal. Pequenas escolhas e grandes escolhas. Eu imagino que hoje de manhã vocês já acordaram, já fizeram várias escolhas. Escolheram o que vestir, o que tomar no café da manhã. Foram escolhas simples. A grande maioria das escolhas que a gente faz no dia a dia são escolhas simples. A gente não para pensar muito sobre elas. Elas são quase que automáticas, né? O piloto automático, né? Mas foi uma escolha. Quando eu opto comer uma coisa ao invés de outra, eu fiz uma escolha simples. Mas essas não são as escolhas difíceis, né? Essas não são as escolhas que tiram o nosso sono, nos deixam sem fome, ou a gente perde até o sono ou o cabelo, né? Essas não são essas escolhas que eu quero falar com vocês hoje. Porque escolher significa abrir mão de outra coisa. Significa eleger algo em detrimento de outro. É selecionar, é optar e preferir. E escolher está diretamente relacionado com responsabilidade. Quando eu escolho, eu preciso me tornar responsável por essa minha escolha. E é aí que é difícil. É aí que fica complicado. Porque é muito mais fácil quando o outro escolhe pela gente. Aí a gente pode assumir uma posição de vítima. Afinal de contas, eu não tive escolha. Mas quando eu defino escolher, eu preciso me responsabilizar por isso. E é isso que a gente tenta fugir às vezes. Quando a gente tem uma escolha difícil para fazer, a gente procura amigos, familiares, a gente lê um livro, né? A gente procura alguém especializado, um psicólogo, me ajuda a escolher. A gente chora, arranca os cabelos, reza. Quem sabe Deus vai me mostrar o caminho, né? Ou então amigos dizem, dorme, dorme que a resposta vai vir para ti. A gente espera um sinal, porque é tão difícil escolher sozinho. É difícil arcar com as consequências da nossa escolha. A gente faz inúmeras atividades para tentar escolher.
A gente faz, inclusive, listas de prós e contras. A gente coloca na balança quais são os itens que vão poder me levar a essa escolha ou que vão me levar para outra escolha. O problema de fazer essas listas de prós e contras é que a gente está tentando colocar na balança valores e não coisas que são de fato comparáveis. Eu posso ter 10 itens numa lista e 2 na outra, mas aqueles 2 têm um peso tão grande que o argumento ele fica vazio. Então não adianta tentar quantificar uma escolha. Eu posso comparar um livro e dizer esse livro é mais pesado, ele é mais leve, ou ele tem o mesmo peso de um outro livro. Isso é fácil. Agora, escolher uma carreira, por exemplo, eu posso colocar vários itens de uma lista e muitos poucos em outro, e isso vai ser determinante. O problema de escolhas difíceis é que a gente tenta racionalizar uma escolha que, na verdade, ela é emocional, ela vem daqui. E a gente pode buscar todos os argumentos fora, mas quando os argumentos deveriam partir da gente. A gente tem tanto medo de arcar com as nossas escolhas que a gente procura os argumentos de outras pessoas para embasar as nossas próprias escolhas. E isso fica bastante complicado. A gente fica inseguro. Se a gente for pensar, a escola não nos prepara muito para fazer a escolha. Nem os nossos pais, muitas vezes, nos preparam muito para fazer essas escolhas. Desde que a gente é muito pequeno, as escolhas são tomadas para a gente. A gente percebe que a gente acha que quer algo, quando, na verdade, se a gente não está disposto a se sacrificar para isso, é porque a gente não quer tanto assim. As coisas que eu abri mão em lugar de outra coisa que eu escolhi. E eu conecto esses pontos, como o Steve Jobs disse. Eu gosto muito de olhar para trás e conectar meus pontos. Porque, na verdade, a nossa realidade muda a cada semestre. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há um ano atrás. Porque eu acredito que no momento que a gente toma as nossas decisões e que a gente escolhe os nossos próprios argumentos, é que de fato a gente se torna quem a gente realmente é. A gente não precisa dos argumentos dos outros. Não deveria de precisar dos argumentos dos outros. Eu preciso pensar em mim. Que a gente prefere, às vezes, não ter que escolher. Porque para escolher, nós teríamos que discernir. E para discernir, nós teríamos de pensar. E parar para pensar parece complicado demais e triste, quando na verdade deveria de ser interessante. Então a gente segue a manada, infantilizados e superficiais. Talvez sem maiores angústias, mas certamente sem maiores prazeres, conquistas, êxtases e alegrias. Que escolhas vocês ainda têm para fazer hoje? Quantas dessas escolhas irão mudar o curso da vida de vocês? Até o momento que a gente for morrer, nós estaremos fazendo escolhas. E a gente pode ressignificar as nossas escolhas e a gente pode mudar o curso da nossa vida. Principalmente quando a gente conseguir olhar para trás e conectar os pontos. Então eu desejo realmente que vocês consigam pensar mais e sentir mais as suas escolhas. E eu desejo que vocês façam ótimas escolhas a partir de hoje. Tem só mais um aqui, gente. Peraí. Esse aqui é o último. Minhas escolhas. Eu escolho, a partir de agora, ser mais leve. A vida, por si só, já é pesada demais. Eu escolho olhar no espelho e enxergar verdadeiramente minha capacidade, me sentir inteira e segura diante dos desafios. Eu escolho sorrir cada vez mais. Escolho olhar as pessoas e não classificá-las como boas ou más, deuses ou demônios. Eu escolho enxergá-las apenas como seres humanos, seres que, assim como eu, estão em construção. Escolho entender que nesse processo de construção, alguns estão com suas obras internas mais avançadas que os outros. Mas mesmo assim, escolho ter paciência e respeito com o momento de cada um. Afinal, a minha obra também está incompleta. Escolho reconhecer e aprender com os meus erros. Escolho ter fé, acreditar que tudo dará certo.
E se por um acaso der errado, era o certo naquele momento. Escolho fazer de tudo para que essas escolhas sejam praticadas a cada dia. Mas se por um acaso eu fracassar, escolho não me culpar e continuar praticando. Afinal, escolhi entender, já há algum tempo, que os fracassos fazem parte de uma jornada de sucesso. E você? O que você escolhe? É isso, gente. Vai passar de novo. Só? Só. Parou com as reflexões. Escolhas. Escolhas. Né? Faço. Mais alguma coisa, Genesi? Da minha parte, não. Só agradecer a vocês, tá? Obrigada. Só temos a te agradecer também por esse momento aí que você trouxe a sua experiência. Ok? Obrigadão. Encerrando aqui, tá?